Fala pessoal, e na data de hoje, dia 17 de março, saíram os resultados do quarto trimestre de 2024 da MAHLE Metal Leve, e alguns pontos podem ter assustado os acionistas, como por exemplo um menor payout para o exercício. Então normalmente a MAHLE Metal Leve ela entrega algo como 100% ou próximo disso de payout, ou seja, distribui aí todo o seu lucro líquido, só que nesse exercício de 2024 a companhia apresentou um payout um pouco mais reduzido. Então, apenas comentando em relação aos dividendos propostos, a companhia tem aqui no seu balanço patrimonial para o quarto trimestre um dividendo adicional proposto de 228,6 milhões de reais. Então aqui só para a gente exemplificar, o dividendo proposto é de 228 milhões de reais e a companhia possui 135.539.000 em quantidade de ações. Isso daria algo por volta de R$ 1,69 por ação. Esses dividendos ainda não foram aprovados e serão votados na assembleia que ocorre no mês 4, então no mês de abril, e provavelmente o pagamento ocorrerá então por volta do mês 5, ou seja, maio. Mas, apesar desse dividendo mais fraco, a companhia continuou apresentando um resultado bem consistente, entregou em 2024 um faturamento de 4,6 bilhões de reais, com um EBITDA de 21,7%. Isso significa que a cada 100 reais faturado, a companhia consegue entregar um lucro líquido, a companhia consegue entregar um lucro operacional de R$ 21. Fora isso, no exercício de 2024, a companhia comprou totalmente mais 3 empresas, então 3 aquisições nesse ano, que complementarão seus resultados através da Arco Climatização e da Aftermarket Thermal, que também influenciam bastante o mercado de veículos elétricos. Para a gente entender um pouquinho do mercado geral, veja só a questão de vendas e produção, tanto no mercado doméstico, que seria Brasil e Argentina, e quanto no mercado do exterior, né, o mercado externo, que seria a Europa e a América do Norte. Então, as vendas no mercado interno subiram por volta de 12 a 13%, dependendo do segmento leves e pesados, enquanto a produção também subiu, principalmente no ramo de pesados, que subiu 36,8%. E essa produção foi principalmente no Brasil. Já no mercado externo, a gente apresentou uma queda na produção. Então, na Europa, na América do Norte, acabou havendo uma queda na produção dos veículos, tanto leve quanto pesado, dando então uma queda de 3,4% até 12,4%. Apesar disso, a companhia apresentou um crescimento na sua receita líquida de vendas, e a receita da MAHLE Metal Leve é composta de duas formas, com equipamentos originais e também com aftermarket. Equipamento original seria para veículos novos que saem das concessionárias, já o aftermarket seria peças de reposição. E a gente pode observar que o equipamento original doméstico foi o principal responsável pelo crescimento da receita nesse setor e cresceu no ano 21%, com uma receita total de 5,1%. Já no mercado de exportação, o equipamento original caiu no ano em 8,6%, apresentando um crescimento em relação ao trimestre do ano passado. Mas veja como esse crescimento no mercado doméstico de equipamento original foi bem grande quando comparado com o quarto trimestre de 2023. Se no mercado de equipamento original o doméstico foi mais forte, no aftermarket o de exportação foi mais forte. Então a gente vê um crescimento de 23,8% em relação ao ano passado no aftermarket exportação e um crescimento já de 2,1% no mercado doméstico. Em termos gerais, a MAHLE Metal Leve aumentou em 5,1% o seu faturamento, sua receita líquida de vendas, para 4,5 bilhões de reais. E a MAHLE novamente entregou uma margem bruta bem consistente, em 28,5%, bem parecido com anos passados. No entanto, um ponto que agora está arrastando um pouquinho o resultado da MAHLE Metal Leve é a sua receita financeira, ou no caso, a sua despesa financeira. No ano passado, a MAHLE tinha entregue 121,8 milhões de reais de lucro financeiro e agora ela apresentou uma despesa de 171 milhões de reais. Então houve uma reversão disso aqui, até porque a companhia ela se endividou e agora está com um endividamento financeiro maior do que anos passados. Aqui no site Oceans 14 permite a gente ter uma visão melhor sobre esse ponto. Então o endividamento financeiro da companhia normalmente fica na casa de 29 a 30%, quando comparado com a sua dívida bruta mais o patrimônio líquido, e para esse ano, por conta até de uma queda no patrimônio líquido da companhia, a dívida bruta, ou seja, o seu endividamento financeiro está perto de 60%.
Então está no dobro em relação à sua média. E isso pode impactar a distribuição de dividendos, como a gente viu um payout um pouco menor, até por conta do maior endividamento financeiro. Só que a Mali tem uma estrutura de capital que permite ela fazer essa alavancagem, conforme dito ali, até porque em 31 de dezembro de 2023 a Mali tinha 383 milhões de reais em caixa. Ela adquiriu durante o ano quase 400 milhões de empréstimos, amortizou também 450 milhões de reais em empréstimos, e olha a geração de caixa da Mali Metal Leve, 708 milhões de reais. Esse ponto aqui é o que permite a Mali Metal Leve ter um alto payout, porque a companhia consegue gerar bastante caixa, o que permite uma melhor facilidade na distribuição de proventos. E em 2024 a companhia distribuiu 318 milhões de reais em dividendos, que seria praticamente metade da sua geração de caixa. Então a companhia tem potencial sim para distribuir mais proventos, no entanto, pela estratégia atual da companhia, ela pode estar utilizando o seu caixa para compor seu patrimônio líquido ou amortizar então o seu endividamento. Lembrando que a Mali Metal Leve ainda possui uma posição em caixa de 382 milhões de reais. De um ano para o outro, o endividamento financeiro da Mali Metal Leve subiu em 183,9 milhões de reais. Só que uma coisa muito importante é que para esse ano o endividamento está maior concentrado no longo prazo, apenas 8,4% no seu curto prazo e mais de 90% no longo prazo. Ou seja, a companhia possui aí 87 milhões de curto prazo e mais de 900 milhões no seu longo prazo. No ano passado, a proporção era um pouquinho diferente, 1/3 do seu endividamento estava no curto prazo. Se a gente desconsiderar então a posição em caixa da companhia, ela tem uma posição líquida negativa de 652 milhões de reais, e isso até seria menor do que uma vez a sua geração de caixa, conforme a gente viu, ela gerou 708, então a companhia consegue liquidar facilmente todo esse endividamento. Se a gente pegar a relação dívida líquida EBITDA, a companhia em menos de um ano de resultado operacional, ela consegue quitar aí todo o seu endividamento. Boa parte da receita da Mali Metal Leve vem do exterior, e seus principais mercados são a Europa, América Central e do Norte, e aqui uma pequena exposição em América do Sul e outros. Aqui a gente está falando das vendas de exportação, tá bom? Então aqui a gente não está considerando Brasil e Argentina, mesmo aqui na América do Sul não está sendo considerado Brasil e Argentina, porque a Mali considera eles como mercado doméstico. E se você abriu a demonstração financeira da empresa, você viu que mudou algum termo aqui. Antes ela colocava toda essa caixinha aqui como componentes de motores, e agora ela especificou um pouco mais o que seriam esses componentes. Então a gente tem uma participação aqui em pistões e kits, que seria o principal produto da Mali Metal Leve. Temos bronzinas, anéis e por aí vai. E também na segunda posição, na segunda maior posição, a gente tem os filtros. Olhando então de forma fundamentalista, a gente observando a receita, o crescimento dos lucros, nós vemos que a Mali de 2020 para cá aumentou bastante o seu faturamento, consequentemente o seu lucro subiu bastante, até porque a empresa possui margens bem estáveis. Gosto bastante de olhar a margem bruta da companhia, que seria o custo dos seus produtos, e você vê que a companhia passou por diversas crises, como por exemplo 2015, 2016, 2020, e mesmo assim a margem bruta da empresa ficou bem estável, sendo impactado a margem líquida da companhia, que em alguns momentos caiu. Só que como a Mali consegue gerar bastante caixa, ela consegue também administrar esses períodos de crise e reduzir o seu payout quando ela acha que precisa ter mais dinheiro no bolso para passar pela crise de forma mais tranquila. Então olha só o fluxo de caixa livre da companhia, deixa eu desligar aqui os outros fluxos de caixa. Em todos os anos, a companhia apresentou um fluxo de caixa livre positivo e crescente. Então, de 2009 até 2017 ficou meio que estagnado. De 2020 para cá, a companhia saltou bem no seu fluxo de caixa livre. E aqui está a comparação do lucro por ação e do valor de mercado da companhia. O lucro por ação é esse item em amarelo, a linha amarela, e o valor de mercado, a linha em roxo. E você vê uma grande correlação entre o lucro por ação e o valor de mercado da empresa. Quando estava de lado o lucro líquido, a cotação também não se mexia, o valor de mercado era o mesmo. E aí, quando a companhia saltou no seu lucro líquido, a gente viu um crescimento bem esticado do seu valor de mercado. Então, olha só, a companhia chegou a bater aqui mais de 6,5 bilhões de reais como valor de mercado, e hoje ela está em 3,72 bilhões de reais. Eu tenho a Mali Metal Leve antes desse salto aqui e eu não vendi quando ela bateu nesse ponto. Eu vi então a companhia sair mais ou menos daqui, subir esse tanto do valor de mercado e cair tudo de novo.
Poderia ter vendido aqui e recomprado aqui? Poderia, mas eu não sabia se isso ia acontecer ou não, até porque, como a gente pode observar, o lucro líquido da companhia também acompanhou esse valor aqui. Então, o valor de mercado ele foi buscar esse lucro líquido e não dá pra gente prever o futuro. Poderia ter continuado a subir, como poderia ter caído, que foi o que aconteceu. Então, o meu foco é o resultado, é o dividendo da empresa, e agora com um payout um pouquinho menor, mesmo assim ela ainda entregaria um bom dividendo. Então, se a gente replicasse esse lucro líquido ajustado de 551,6 milhões de reais com um payout de 60%, nós teríamos aí 330 milhões de reais para a empresa distribuir em forma de proventos, o que daria aproximadamente R$ 2,44 por ação. A cotação da MAHLE Metal Leve hoje é de R$ 30, e isso daria ainda mais de 8% de dividend yield. Então, mesmo com uma redução de payout, a MAHLE continua entregando um bom provento. E mesmo assim, o que não for distribuído, a companhia consegue reaplicar no negócio, reinvestir, aumentar investimento, diminuir então o seu endividamento, e a companhia tem uma alta taxa de rentabilidade, tanto que se a gente puxar o ROI da companhia, olha só, ela tem uma média de 42% de ROI em cima do seu patrimônio líquido. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com seus amigos, se inscreve no canal, deixe seu like. Até a próxima e tchau.